Olá, me chamo Isiel. Vou falar um pouco sobre os motores homopolares. Os motores homopolares são chamados frequentemente de motores de corrente contínua sem comutação. Eles representam uma categoria única e integrante de máquinas elétricas. Diferente de outros motores de corrente contínua, os motores homopolares não possuem comutação, o que significa que não há inversão de corrente através dos motores. Essa característica diferente resulta em algumas vantagens e desafios notáveis. Olá, me chamo Fagner e vou falar um pouco sobre o princípio do funcionamento do motor homopolar. O funcionamento de um motor homopolar baseia-se na interação entre a corrente elétrica que passa por um condutor e um campo magnético externo. Segundo a regra da mão esquerda de Fleming, quando um condutor carregando corrente é colocado em um campo magnético, ele experimenta uma força perpendicular, tanto a direção da corrente quanto a direção do campo magnético. E esta força é o que impulsiona a movimentação do motor homopolar. Olá a todos, meu nome é Pedro e eu vou falar sobre os três principais componentes para a construção de um motor homopolar comum. Primeiro, disco ou cilindro condutor, normalmente feitos de material como o cobre, e é ali onde a corrente flui e a força magnética é aplicada. Segundo, ímãs. Eles fornecem o campo magnético estático necessário para a operação do motor. E o terceiro são os eletrodos, e são utilizados para introduzir a corrente elétrica no disco ou no cilindro condutor, normalmente posicionados no centro e o outro na borda externa. Os motores homopolares não são utilizados no dia a dia como motores de indução e motores de correntes elétricas contínuas devido às suas características únicas. No entanto, ela possui um design que é essencial em algumas aplicações especializadas. Uma aplicação notável do uso do motor homopolar é em geradores homopolares, que são frequentemente usados em experimentos pela sua capacidade de gerar correntes elétricas extremamente alta. Apesar disso, da sua simplicidade e da sua aplicação especializada, há certos desafios que os motores homopolares enfrentam e que é essencial entender essas limitações ao considerar o uso. Desafio dos motores homopolares. Os motores homopolares, eles são bem simples, porém, eles têm um conjunto de desafios. Eu vou citar aqui 3 problemas mais comuns. O primeiro, que a gente vai iniciar citando, são as perdas de energia. Devido à ausência de comutação, o motor ele pode ter perdas significativas devido ao aquecimento. Então, isso pode reduzir a eficácia geral do motor. O segundo ponto seria o controle de velocidade, porque controlar a velocidade desse motor homopolar é um pouco mais difícil em comparação a outros tipos de motores. Isso ocorre porque a velocidade é principalmente determinada pela intensidade do campo e pela magnitude da corrente elétrica. O terceiro e último ponto é o desgaste dos eletrodos. Isso ocorre devido ao contato direto e contínuo dos eletrodos com o disco ou com o cilindro condutor, seja a melhor forma que cada um vai fazer. Pode ocorrer um desgaste bem considerável, então necessita de manutenção ou uma substituição frequente. Meu nome é Egres e eu vou falar aqui um pouco sobre as vantagens de se usar um motor homopolar. A primeira vantagem é a simplicidade na construção. Como a gente não usa comutadores e nem escovas, é mais fácil de você construir o motor. A segunda vantagem é a operação suave. Pela falta de comutadores, o motor homopolar ele funciona de forma mais suave e contínua. Também tem a terceira, que é a geração de altas correntes, né? Como é um motor que consegue gerar correntes de alta intensidade, ele pode ser usado dentro de laboratórios para experimentos, para coisas do gênero. E a quarta é um fator de segurança, né? Porque como ele não usa comutadores, ele não gera faísca. Então ele pode ser usado com tranquilidade dentro de ambientes que tenham um potencial de explosão, né? Conclusão. Considerações finais e agradecimento.
Os motores homopolares, embora não seja comum em aplicações comerciais do dia a dia, têm seu lugar em nicho específico de pesquisa e experimentações. Sua simplicidade e a capacidade de gerar corrente de alta intensidade os torna únicos e valiosos em determinado cenário. Como acontece com qualquer tecnologia, é crucial pesar suas vantagens e desafios ao considerar sua implementação. Ao entender completamente suas características, engenheiros pesquisadores podem aproveitar o máximo de benefícios que esses motores têm a oferecer, ao mesmo tempo em que minimizam seus desafios inerentes. Agora foi infinito e além. Passou de 25. 3 dias depois. 2000 anos depois. Quer voltar pro lado de cá?